Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Este é um programa de intercessão. Eu sou o pastor Frederico Branco. De segunda a sexta, tenho estado aqui com você, compartilhando a palavra de Deus, e aqui nós oramos juntos. Grandes coisas acontecem, grandes milagres acontecem quando o povo de Deus ora. E igreja é ser isso, nós devemos orar uns pelos outros. Eu sei que existe um exército de intercessores que oram junto comigo, oram por mim, oram pelos pedidos de oração que aqui compartilhamos. Então é muito bom saber que você tem sido o nosso companheiro de oração, nossa companhia de oração. Desejo que Deus abençoe você ricamente nessa caminhada de fé e de esperança. Nesta semana nós estamos refletindo sobre o cuidado com os idosos e sobre as diferentes formas de violência que podem passar despercebidas. Hoje quero falar de uma delas, porque nem toda violência deixa marcas no corpo. Às vezes ela começa quando uma pessoa vai ficando cada vez mais esquecida dentro da própria rotina. O telefone toca menos, as visitas diminuem e diminuem sem perceber. Alguém que sempre esteve cercado de gente começa a enfrentar os dias quase sozinho. Às vezes a pessoa está cercada de gente e ainda assim se sente esquecida. Por isso hoje quero olhar para a solidão na terceira idade e descobrir o que a palavra de Deus nos ensina sobre presença, sobre cuidado e sobre pertencimento. À medida que os anos passam, algumas mudanças são inevitáveis. A rotina muda, o círculo social pode diminuir e certas atividades que antes eram comuns já não fazem parte do dia a dia. E aquela casa que antes era cheia de movimento pode ficar silenciosa, vazia. A solidão por si só já é dolorosa, mas ela se torna ainda mais preocupante quando ninguém percebe. Todos estão ocupados, cada um tem suas responsabilidades e ninguém percebe que aquela pessoa está precisando de uma conversa, alguém que sente ao seu lado, de um oi, de um desabafo, um ombro amigo, um apoio. O Salmo 27:10 diz assim: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. É uma declaração de confiança em um Deus que permanece quando as pessoas vão embora. Que segurança existe nessa promessa? Deus não diz, enquanto você for jovem estarei com você. Na verdade, Ele diz que estará presente até quando os cabelos brancos chegarem. Foi assim com Daniel. Eu me lembro da história de Daniel, já avançado em idade, ele continuou tendo aquela companhia divina, amigo de Deus. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase. Talvez sua casa esteja mais silenciosa do que costumava ser. Talvez algumas pessoas que você amava já não estejam aqui. Talvez seus filhos estejam distantes. Talvez você tenha dias em que sente falta de conversar com alguém. Quero que você se lembre hoje, Deus não se afastou. E ao mesmo tempo, talvez Deus esteja usando você para ser presença na vida de outra pessoa. O abandono e o isolamento também podem ferir, é verdade, podem ferir profundamente. Então, negligenciar alguém não significa apenas deixar de oferecer comida, remédio ou cuidados médicos. Também podemos negligenciar quando deixamos de oferecer atenção, companhia e afeto. Por isso, olhe ao seu redor. Existe alguém que você não visita há muito tempo? Alguém que costumava estar presente e desapareceu? Um vizinho idoso que passa muito tempo sozinho? Um familiar que sempre diz que está tudo bem, mas talvez esteja precisando conversar? Uma visita pode devolver a alguém a sensação de pertencimento. Não espere uma ocasião especial. Não precisa ter uma grande coisa para dizer. Pergunte simplesmente como é que você está. E quando perguntar, tenha tempo para ouvir. E se hoje é você quem está sentindo sozinho, eu também quero lembrar, Deus está com você. Ele conhece a sua história e as preocupações que talvez ninguém mais sabe. E Ele continua dizendo, eu vos carregarei. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você quiser entender melhor os sinais de alerta e conhecer outras orientações da campanha Quebrando o Silêncio, visite o site quebrandosilencio.org.
você vai conhecer as iniciativas, aquilo que pode ser feito para cuidar dos idosos, para evitar a violência contra os idosos. O tema dessa semana é Entre Gerações e, portanto, nós temos o dever de conhecer tudo aquilo que estiver disponível para que, juntos nessa missão, protejamos aqueles que um dia nos protegeram. Que Deus lhe abençoe. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do Facebook e depois do Instagram, e eu convido você para me acompanhar. Então vamos lá, estou aqui com o pedido da Edilaine. Peço oração pela minha família, minha mãe Geralda, meus filhos, nora, genro e neta. Peço também oração por todos os irmãos da minha Igreja Adventista de Baixo Guandu, Espírito Santo. Amém, Edilaine. Que Deus abençoe a sua mãe, a Geralda, que Deus abençoe seus filhos, nora, genro e neta e toda a Igreja Adventista de Baixo Guandu. Eu estive em Baixo Guandu em 1995. Olha, faz muito tempo. Eu era um adolescente e tenho uma boa memória da minha passagem por ali. Que Deus abençoe você, Edilane, que Deus abençoe toda a comunidade adventista aí de Baixo Guandu, Espírito Santo, povo querido, povo amado. A próxima mensagem é da Célia Maria. Hoje peço oração pela nossa irmã Sara e sua filha que é deficiente. A vida delas tem sido uma luta e ela está pedindo oração. Amigos de oração, anote o nome da Sara. Ela é mãe de uma filha deficiente. E quem cuida também precisa de cuidado. E bonito ver a Célia pedindo oração por ela. Sabe, é importante que uma pessoa que está cuidando de alguém peça ajuda para um parente, para um vizinho, dividir essa carga importante. E esse parente que ajuda está exercendo o papel dela de ajudador, de serviço. Deus nos chama para exercer essa função. Quando o vizinho atende a esse chamado, ele também está cumprindo um papel que é louvado pela Bíblia, é louvado por Deus. Nós devemos ajudar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros, e assim a nossa vida fica mais leve, porque cuidar por muito tempo de uma pessoa que necessita de cuidados especiais, isso traz um desgaste emocional muito grande. Então é importante a gente ter essa percepção. Célia, receba o nosso abraço e as nossas orações. A próxima mensagem é da Fabiana Mota. Boa tarde, peço oração para que eu possa engravidar. Já fiz todos os exames e estou aguardando a resposta de Deus. Por favor, orem para que Deus me abençoe e me prepare para essa grande bênção. Amém, Fabiana. Eu creio que realmente é uma grande bênção. O privilégio de trazer à vida alguém a este mundo. Poder criar essa pessoa para servir a Deus, para servir a sociedade. E este é o seu sonho. Há na Bíblia a história de Ana. Ela orou, ela se debruçou perante o Senhor e ela orou com angústia no coração e Deus ouviu a sua prece e o milagre aconteceu. Então vamos nos unir em oração por você, Fabiana. Que Deus abençoe você, seu esposo e que esse sonho, de acordo com a vontade de Deus, se realize na sua vida. Um grande abraço. Temos agora a mensagem da Maria Ana. Peço oração pelo meu esposo, José Francisco, para que Deus abençoe e acelere a realização da cirurgia dele. Amigos de oração, anote o nome do José Francisco. Ele precisa da cirurgia para que esse processo seja acelerado. Ele está talvez aí na fila de espera. Vamos orar para que Deus dirija todo esse processo, essa espera também. Estaremos em oração por você, Maria Ana, e pelo seu esposo. E muito obrigado por compartilhar o seu pedido. E o Raimundo Afonso diz: olá, lugar de paz. Peço oração pela minha saúde. Sou de Angola e sempre acompanho o programa. Amém, Raimundo. Quero aproveitar a oportunidade de mandar um grande abraço para os nossos amigos e irmãos angolanos. É uma alegria saber que vocês nos acompanham aí a partir de Angola. Que Deus abençoe você, Raimundo, trazendo cura, devolvendo-lhe a saúde. E muito obrigado por participar aqui do programa. E agora vamos ler as mensagens do Instagram. A mensagem da Claudiana Almeida, ela diz: peço oração pela minha aposentadoria. Amém, Claudiana.
a aposentadoria é uma fase importante da vida, para realizar coisas que talvez você não tenha realizado antes por falta de tempo. Mas eu quero destacar algo muito importante, que esse período da sua vida seja vivido também com o propósito de servir a Deus, com intencionalidade, que você seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus para levar a esperança àqueles que não têm mais esperança, e que Deus abençoe esse procedimento, esse processo até a liberação da sua aposentadoria. Um grande abraço para você, fique com Deus. A Ana Cristina diz: peço oração pela minha amiga Júlia, que está muito angustiada por causa de um problema relacionado à guarda da filha. Peço também oração por Dona Rosa, mãe de outra amiga. Ela recebeu um diagnóstico recentemente e a família está muito desesperada. Vamos orar, Ana, orar pela Júlia, que está angustiada por um problema relacionado à guarda da filha. Quando há uma disputa judicial envolvendo filhos, isso é trágico. Vamos orar por essa família, a família da Júlia, pela sua filhinha também. E vamos orar também pela Rosa, mãe de uma outra amiga. Ela recebeu um diagnóstico e ela está realmente preocupada, a família está bem desesperada. Então anote o nome da Júlia e também da Rosa. Vamos interceder por essas duas mulheres que necessitam das nossas orações. O Sandro Brito escreveu: por favor, peço oração para que Deus abra uma grande porta de emprego para minha filha e para que meu processo seja muito abençoado. Peço também que Deus guarde o advogado responsável pela causa. Amém, Sandro? Vamos orar pela sua filha, para que Deus abra uma porta de emprego para ela, que seja uma bênção na vida dela. O trabalho é uma bênção, não tenha dúvida disso. Um trabalho justo, digno, ele é uma bênção para o ser humano. E vamos orar pelo seu processo, que Deus esteja à frente, dirigindo, cuidando de todas as coisas. A Dione Marques escreveu: a paz do Senhor, a paz, Dione. Peço oração pela minha cura e pela minha vida financeira. Peço também pelo meu filho Luiz, por proteção e sabedoria. Então vamos orar, Dione, pelo seu pedido, por cura e também pela sua vida financeira. É importante nós estarmos com a vida financeira em dia, com a vida financeira equilibrada, porque quando nós não estamos bem financeiramente, isso pode afetar o convívio familiar, aumenta o nível de estresse, isso não é bom. Então peça por sabedoria, pelo livramento divino e vamos orar para que você consiga alcançar o equilíbrio financeiro. E vamos orar também pelo seu filho Luiz, por proteção e sabedoria. E o último pedido do Instagram é da Gleuciane de Oliveira. Peço oração pelo meu filho, que se casou recentemente, é pai e está desempregado. Ele está fazendo vários concursos e peço que Deus abençoe seus esforços e abra uma porta de emprego para ele. Amém, Gleuciane. Amigos de oração, anote o pedido desta mãe, pede pelo seu filho, casou-se, é pai, está desempregado, está fazendo concursos, que Deus abra essa porta para ele, que ele consiga passar no concurso e obter o trabalho e dessa maneira também obter o sustento para a sua família. Chegou o momento do nosso intervalo. Ao voltarmos, teremos o nosso encontro de oração. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta com o programa Lugar de Paz. Esse é um programa de oração. Nós acreditamos que a oração é a respiração da alma. Isso significa que se nós não oramos, nós estamos mortos espiritualmente. Porque assim como precisamos do ar para viver, nós também precisamos da oração para termos uma vida espiritual fortalecida por Deus. Ou seja, a nossa fé é fortalecida quando lemos a palavra, quando nós oramos e quando nós colocamos em prática aquilo que aprendemos a partir de sua palavra. E é muito bom ter a sua companhia aqui no programa. Essa semana tem sido uma semana especial, estamos trabalhando um tema envolvendo o projeto Quebrando o Silêncio. E o tema dessa semana é Entre Gerações. E o tema específico de hoje é que você não está só. Não importa se você está passando por um problema pessoal ou familiar.
Inclusive, nós muitas vezes enfrentamos lutas familiares, desafios na família, às vezes problemas de relacionamento, às vezes desavenças. Isso tende a nos afastar uns dos outros. Isso traz um pesar, às vezes traz aquele sentimento de solidão. Mas eu quero lhe oferecer a revista Esperança Novo Tempo, Lar Docilar. Esta revista vai trabalhar temas muito importantes para que você em sua casa desenvolva um ambiente familiar agradável, que tenha uma atmosfera do céu. Uma das lições aqui que eu gostaria de destacar, nós temos várias lições, né? Mas uma delas está aqui na página 37, As Feridas Herdadas da Minha Família. Deixa eu abrir aqui na página 37, quero ler aqui, olha, o verso bíblico para abrir o estudo. O texto está no Salmo 123, verso 3. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Sabe, não importa se você está passando por esse desprezo, não importa se você está passando por problemas de relacionamento na família, a palavra de Deus ela é clara, você não está só. Deus prometeu estar com você, do seu lado. A Bíblia diz que os anjos são espíritos ministradores em favor daqueles que hão de herdar a salvação. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então você pode invocar o nome do Senhor como fez o salmista. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Essa revista é inteiramente grátis e ela pode ser adquirida através deste número de WhatsApp, 12 98244 4449. Apenas envie a mensagem Lar Docilar e você receberá essa revista inteiramente grátis em sua casa. Eu aproveito a oportunidade para agradecer os nossos amigos Anjos da Esperança, porque é através do seu apoio que tem sido possível enviar essas revistas gratuitamente para os nossos amigos e telespectadores. Que Deus continue abençoando você que é um parceiro da Novo Tempo. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp. Vem comigo. E quem nos escreveu agora é a Carminha. A Carminha, ela diz assim: peço oração pelos meus filhos Carlos e Wagner. Um grande abraço, Carminha, para você, para o Carlos e para o Wagner. Que vocês sejam grandemente abençoados por Deus e se mantenham unidos na fé, com o propósito sempre de servir a Cristo. Um grande abraço e obrigado por compartilhar o seu agradecimento aqui com a gente. A Rosane Alves diz: preciso de oração pela venda urgente do meu apartamento, pois fiquei viúva. Preciso também de emprego e clientes. E peço para que meu filho volte para Jesus e para a família. Peço ainda oração pela cura da depressão e da síndrome do pânico. Queridos amigos e irmãos, vamos nos unir em oração pela Rosane. Ela atravessa um momento de luto, a perda do esposo, precisa vender o apartamento, ela menciona que precisa de emprego, clientes, pede pelo seu filho para que volte para Jesus e também para que se aproxime ou reaproxime da família. Vamos orar também pela sua saúde. Ela menciona aqui que precisa de cura da depressão e da síndrome do pânico. Rosane, você não está sozinha. Na igreja há um grupo de apoio, você pode encontrar esse grupo de apoio na igreja, o que é muito importante. Mas também é necessário seguir um tratamento médico. Depressão requer tratamento e acompanhamento médico. Então é importante que você faça esse acompanhamento e coloque em prática aquilo que o médico prescrever para você. Não apenas o uso de medicamentos, mas também a atividade física, se você estiver em condições de assim o fazer. Porque a atividade física é um poderoso remédio contra a depressão. Estaremos em oração por você, tá bom, Rosane? Que Deus continue lhe abençoando e dirigindo a sua vida. O Edson diz: oi, boa tarde, peço oração pela minha recuperação de uma operação que fiz e pela minha esposa, Luzia, que sente dores nos pés. Ela tem 88 anos, estou usando um dreno e o médico falou que preciso ficar mais alguns dias, mas já deu tudo certo, em nome de Jesus. Vamos orar, Edson. Muito obrigado por nos escrever
que você tenha uma ótima recuperação e vamos também orar pela sua esposa, que sofre com as dores nos pés. Amigos, o nome da esposa é Luzia e o nome dele é Edson. Que Deus os abençoe ricamente. O próximo pedido é da Leoni dos Santos. Boa tarde, orações por todos os familiares, amigos e vizinhos. Também peço pela saúde do meu marido, José Alcides. Amém, Leoni. Vamos orar pelo José Alcides e por todos os seus familiares, amigos e vizinhos. Como é bom saber que tem um vizinho que ora por nós, não é verdade? E você está me dando uma ideia, porque eu poderia dizer para a vizinha do meu lado, quando a gente se encontra no elevador, olha, eu estou orando por sua família. Eu poderia passar a orar por essa família e mencionar isso para ela. Isso contagia as pessoas, abre portas para a gente testemunhar. Já parou para pensar nisso? Muito lindo, Leoni, que Deus continue abençoando e usando você como um instrumento para alcançar o coração das pessoas com a palavra de Cristo. A próxima mensagem é do Valdenir da Silva. Peço orações pela minha sogra, Docelir, pois está sofrendo com muitas dores. Certo da cura, agradeço a Deus e a todos que oram por seus familiares. Amém, Valdenir? Vamos orar então pela Docelir. A Docelir está sofrendo com muitas dores e ela necessita da intervenção divina e por isso nós vamos orar. A Jaqueline também nos escreveu, ela escreveu e diz: olá, amigos de oração, peço que orem pelo meu irmão Hugo, para que Deus o liberte do vício do álcool. E peço oração pela minha mãe Solange, que está acamada com sequelas neurológicas depois de um infarto. Me coloquem em suas orações, amigos de oração. Ela está pedindo para nós colocarmos ela na nossa agenda de oração. É o pedido da Jaqueline. E vamos orar para que Deus liberte o irmão dela do vício do álcool. Eu acredito que coisas maravilhosas acontecem quando o povo de Deus ora uns pelos outros. E o último pedido é do Valdir Trindade. A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso muito de orações em todas as áreas da minha vida. Eu assisto a programação do canal Novo Tempo. Glória a Deus. Amém, Valdir. Que Deus lhe abençoe em todas as áreas da sua vida. E agora eu quero falar novamente ao seu coração, amigo. No início do programa, nós lemos o Salmo 27, verso 10. Aqui o texto diz: porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Há aqui uma promessa para mim e para você. Mesmo que todos me abandonem, eu tenho a certeza de que Cristo jamais me abandonará. Você pode estar se sentindo sozinho, sozinha, mas eu gostaria de convidar você para perceber a presença de Deus ao seu lado. Gostaria de desafiar você a experimentar o poder de Deus pela fé neste momento, sentindo o toque dEle, a presença dEle, através da possibilidade de falar com Ele na oração. E por isso eu convido você a orar comigo, porque a promessa de Deus é real. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estamos atravessando tempos difíceis. O amor de muitos esfriou e a iniquidade aumentou, é o que diz lá em Mateus 24. Mas Deus está conosco. Deus atravessa esses momentos do nosso lado. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Pai de amor, te damos graças pelo privilégio de invocarmos o Teu nome e de termos a percepção da Tua presença aqui entre nós. Peço, Pai, que o Senhor se manifeste na vida de cada telespectador, que cada um dos nossos amigos tenham também a percepção da Tua presença, do Teu toque trazendo paz, conforto, alívio, cura, libertação, perdão, reconciliação, salvação. Intercedemos pelo pedido da Célia. Ela pede por Sara e por sua filhinha deficiente. Oramos pela Edilane. Ela pede por sua família e pela igreja. A Fabiana, ela tem o sonho de se engravidar, Pai. Que a Tua mão repouse sobre ela.
que o Senhor a abençoe e que a tua vontade se cumpra na vida dela. A Maria pede pelo seu esposo, pela cirurgia dele, que o Senhor dirija este processo. O Raimundo pede por sua saúde. A Claudiana pede por sua aposentadoria. E a Ana, Pai, ela intercede por Júlia, pela guarda da sua filha e pela mãe da amiga que tem diagnóstico preocupante. Oramos, Pai, por estes pedidos em nome de Jesus. Amém.